Já meio que terraplanei aqui o chão pra você, Andreasa. Deixei prontinho aqui. Mais um comentário, né, sobre a questão do Banco Master. Dias Toffoli não é mais o relator. Este agora é André Mendonça. Bom dia pra você, irmão. Bom dia, Megali. Bom dia, turma. Bom dia, meus amores. Não é uma solução satisfatória. O que o Supremo fez ontem, a tentativa de acomodação, subordinando a ideia fundamental de jurisdição à conveniência do tribunal. Uma tentativa de estancar a sangria. Basta ler a nota que o Supremo Tribunal Federal soltou, para a conta não fechar. Se eles, os ministros, consideram que Dias Toffoli conduziu bem todos os atos processuais, que não houve problema, se não há suspeição contra ele, razões para suspeição, nem para impedimento, por que ele não é mais relator? Essa questão é óbvia. Por que Dias Toffoli deixa de ser relator do caso Master no Supremo? Isso não é um bem de que ele possa dispor. A jurisdição, a condição de juiz natural, não é uma coisa que a gente possa fazer como fazemos na nossa vida cotidiana. Ah, não quero mais. Não quero dar uma satisfação genérica para o bem do tribunal, altos interesses institucionais. Não é. Nós estamos falando de jurisdição, do princípio de juiz natural. Há necessidade de fundamentação jurídica para um juiz abdicar da condição de relator. Então, a abdicação dessa forma, por conveniência, para proteger o tribunal, ou melhor, para proteger ministros do tribunal e evitar precedentes, e não, portanto, protegendo o tribunal. É só observar as exigências relativamente à jurisdição. Eu vou repetir aqui a questão. Se o ministro é competente, se não há nada contra ele, eles estão dizendo isso, se não há nenhum problema, se, portanto, não há suspeição, não há impedimento, por que resolveram deixar assim desse jeito, como se fosse, repito, como se a jurisdição, como se a condição de juiz natural fosse um bem à disposição, que o cara pode... Não, tem regras para isso. Por que ele não é mais o relator? E aí eu volto aqui ao ponto da blindagem do Supremo. Esse é um caso Master, crise Master. Virou também, se desdobrando, caso crise Dias Toffoli. E em função do que o Supremo fez ontem, virou caso crise Supremo Tribunal Federal. Porque aquilo que a Polícia Federal, na forma do relatório, mandou para Dias Toffoli não é um pedido de suspeição, como se imaginou inicialmente. É um conjunto que a Polícia Federal achou razoável apresentar. Razoável não, obrigada a apresentar, porque há indícios, segundo a Polícia Federal, de crimes cometidos por Dias Toffoli, a partir do exame do material disponível, sem fazer investigação, apenas abrindo, por exemplo, o conteúdo do celular de Daniel Vorcaro. Então, por regra, conforme, inclusive, a famosa Lei Orgânica de Magistratura, artigo 33, se eu não me engano, a polícia, nesse caso, é obrigada a informar o tribunal. Não pode investigar um ministro do Supremo sem autorização do tribunal. Então, diante daquilo ali, acho que se chama de informação, eu anotei isso em algum lugar, o nome técnico, informação de polícia judiciária. Não é uma questão de suspeição de Dias Toffoli. Informação de polícia judiciária porque, segundo a Polícia Federal, há indícios a serem investigados de crimes cometidos pelo ministro Dias Toffoli. Então foi isso que a Polícia Federal remeteu ao Supremo e, por regra, conforme o artigo 33 da Lei Orgânica de Magistratura, nesse caso, em proteção prerrogativa do juiz, do magistrado, no caso Dias Toffoli, é preciso mandar para o tribunal, para Dias Toffoli, para o presidente, para Edson Fachin, para que tome as providências. E as providências têm de ser, se não for uma operação abafa essa, tem de ser, alô, Procurador-Geral da República. Vamos aparecer. Está desaparecido, está esculhambado. Abriu uma investigação. O Supremo tem de autorizar uma investigação sobre Dias Toffoli. Porque, de outra forma, o que se faz aí é um arranjo
nessa forma. E a forma importa. O modo como se faz a coisa importa. Esse afastamento sem fundamentação jurídica não pode ser componente da operação abafa como se desenha. Então, é preciso investigar a atuação de Dias Toffoli. E a ideia de que há indícios de crimes cometidos por ele. Lembrando, e a gravidade aumenta, tudo o que ele fez no período em que foi relator da matéria, sem que nós soubéssemos da sociedade dele com o cunhado de Daniel Vorcaro, porque é disso que se trata. E nós só soubemos disso anteontem. Nesse período todo em que havia muita pressão, nós não sabíamos disso, o que pode ter sido feito nesse intervalo? Em que ele foi gestor desse conteúdo e tomou decisões, para ser generoso aqui, exóticas, com esse material, com o material apreendido, com as provas, com celulares e tudo mais. E só tornou público a sua condição de sócio de Fabiano Zettel, ou Zettel, sei lá como se chama esse cara, porque a imprensa noticiou o acesso ao celular de Daniel Vorcaro. Ele se antecipou para abrir essa história da sociedade. Tem muito rabo aí para ser investigado. E aí, para fechar, a questão dessa solução puxadinho e do Supremo criando esse... Criou, tá? A margem da lei, do regramento, criou um afastamento sem razão. Abriu mão da jurisdição, do juiz natural, sem razão, não tem fundamento. Não tem suspeição, já disse aqui, não tem impedimento. Por que o Supremo fez isso? Estamos autorizados a especular. Porque dá para não criar um precedente para tratar a febre de suspeição no Supremo, se se segue a lei. Então criaram uma solução puxadinho, porque da mesma forma que a Polícia Federal apresentou esse conjunto, informação de polícia judiciária, com indícios de crime de Dias Toffoli, da mesma forma que há isso sobre Dias Toffoli, pode haver e haverá sobre Alexandre de Moraes também. Referiu-se agora a ele e você, Luiz Megali. As conversas de Daniel Vorcaro, os arquivos de Daniel Vorcaro contêm também Alexandre de Moraes. Então, se a Polícia Federal apresentou esse relatório relativamente a Dias Toffoli, terá, espera-se, se república houver, de apresentar também para Alexandre de Moraes. E aí vamos julgar a suspeição de Alexandre de Moraes? Não. Já criamos a solução puxadinho. Dá-se um jeito. Foi isso que aconteceu, é gravíssimo e as investigações têm de acontecer. Eu estou esperando o Procurador-Geral da República acordar do sono profundo dessa esculhambação que é a atuação do Procurador-Geral da República nesse caso. Perfeito. Bom, e eu e a Carla já estamos aqui combinando a criação do bloco Tem Muito Rabo para ser investigado. Eu voto em bloco do Investiga o Rabo. Bloco do Investiga o Rabo. Deixa eu dizer uma coisa aqui rapidinho, Aliás, em 30 segundos. Diga lá. Rapidinho, que é o seguinte. Outra coisa que eu esqueci de falar e é muito importante. Não é aceitável reunião, portas fechadas de ministro do Supremo para tratar desse assunto. Isso é uma questão pública, é uma questão da República, trata de matéria jurídica, parece um partido, sabe? É o partido do Supremo Tribunal Federal, PSTF. Aí o partido se reúne, aí tudo bem. O partido se reúne a portas fechadas para deliberar sobre o futuro do relator, do senador relator de tal projeto. Não tem mais condições políticas. Que isso? Isso não é assim. Isso tem de ser público. Essa é uma questão pública. Que história é essa? Não podemos achar normal o diálogo. Interromperam a sessão ontem, plenária do Supremo. O ministro Fachin, daquele jeito, como se realmente fosse uma coisa normal. Vamos interromper, vamos julgar só isso aqui, depois vamos ter um diálogo a portas fechadas para tratar de um assunto que é público. O que é isso? E aí fazia uma deliberação política, encontra uma solução política, em que, no final das contas, parece que Dias Toffoli está fazendo um favor e que ele tem uma grandeza extraordinária e que, para o bem da República, para que o processo possa andar, ele abre mão da relatoria para o nosso bem, altos interesses, que convocou uma questão de ordem, tudo fora de lugar. Isso é um esculacho. Isso não tem cabimento, um troço desse. Não pode passar como normal. E não vai passar como normal. Desculpem. Andreasa, não precisa pedir desculpas, foi brilhante como sempre. Vitor Olinha. A escolha é tua, tá, Luiz Megali? Porque eu só tocava samba do Rio, eu também não conheço muito o samba enredo de São Paulo. Mas esse que você escolheu, Gaviões da Fiel 95, esse eu conheço. É uma beleza, ótima escolha. Andreasa, coloca sua carreira na minha mão, meu. Eu pesquei aqui um gap de popularidade em São Paulo. A gente vai resolver isso.
Aí tu tá agradando aqui a parcela do ouvinte paulista, entendeu? Isso vai mexer com a sua popularidade. Confia em mim. Você vai ver o salto que vai dar sua carreira a partir de agora em São Paulo, meu. Um beijo pra galera da Gaviões, tá? Tamo junto, rapaziada. Nós não falamos desse jeito, tá? Embora tenha gente que fale sim. Vai, Beijo, Corinthians! até! Tchau.